Olá, seja bem-vindo ao canal Tá Explicando. Eu sou a professora Thaís e hoje eu vou te ensinar tintim por tintim sobre o método científico. Vamos lá? Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre método científico e como os cientistas trabalham. Para a gente começar a nossa aula, trouxe aqui algumas questões para a gente refletir sobre elas e para indagar você mesmo aí que está me assistindo. Como que você imagina um cientista? Um cientista, ele sempre tem que estar ali, ó, de jaleco, com luva, com máscara. Como que seria uma rotina de um cientista? Já parou para pensar? E como que eles fazem as descobertas científicas? É só, nossa, caiu uma maçã na cabeça, pronto, ele já sabe a resposta? Acordou, teve um sonho e pronto, já sabe uma descoberta científica? Será que é assim que funciona? Como que você descreveria um local de trabalho de um cientista? Ah, num laboratório, professora. Tá, mas antigamente, antes não existia esse laboratório, né? Todo equipado que a gente tem hoje. Como é que os cientistas trabalhavam? E aí, você sabe dizer o nome de um cientista? Se eu pedisse para você agora, fala o nome de um cientista que você conhece. Qual que você colocaria? Deixa aqui nos comentários. Eu tenho certeza que a maioria colocou aí o quê? Einstein, né? Einstein, Newton, são os primeiros cientistas aí que sempre vem à mente quando eu faço essa pergunta. Mas será que existem só eles? Acho que não, né? E aí, existem cientistas mulheres? Já viu alguma? Conhece o nome de alguma? Muito bem. Essas são algumas questões que a gente vai debater e conversar a respeito disso durante a nossa aula. Bom, então a primeira coisa que a gente já vai conversar é sobre o espaço de laboratório e a rotina de um cientista. Ó, pode aí esquecer tudo que você tem um estereótipo de cientista ou modelo, porque na verdade cientista vai muito além disso. Cientista tem uma rotina normal, tem família, tem cachorro, tem filhos, enfim. Porque normalmente, quando a gente pensa em cientista, né, os alunos sempre me falam: ah, professora, é aquele, né, aquele homem que fica no laboratório, explode coisa, o cabelo é desarrumado, que vive isolado. Gente, não. Muito pelo contrário. O cientista é ruim para ele ficar isolado, uma vez que a ciência ela é compartimentalizada, né? Então a ciência ela é construída em conjunto, não é por uma pessoa só não, é por várias pessoas. Isso é uma construção. Então aquela coisa de cientista isolado não existe, tá? Então a ciência, quanto mais ela é, né, dividida ali, troca de experiências, melhor é, tá? Outra coisa, todo mundo acha que, né, tem essa impressão que o cientista assim, acordou, já pensou na solução. Não. E aí tem uma questão também, que eu sempre vejo, que é os alunos falando, as partes explosivas, né, que mistura um líquido com outro e plum, vira outra cor, explode. Bom, primeiro que essa parte a gente chama de experimentação. É quando o cientista vai fazer a experimentação ali da sua pergunta, da sua hipótese, que a gente já vai discutir sobre isso. Gente, essa é uma parte posterior à leitura, tá? Antes do cientista ir lá, né, a campo, testar, ele primeiro precisa fazer o quê? Estudar muito. Então a leitura é essencial para o cientista, tá? Ele não pode ir lá ficar testando uma coisa com a outra. Ele realmente estuda toda a teoria e aí vai para a prática, tá? Então por isso é muito importante a leitura dentro ali de um contexto científico, tá? E realmente, por que utiliza-se o jaleco, as luvas, muitas vezes o óculos? Isso aí são equipamentos de proteção para o cientista. Imagina só, ele está mexendo lá com um produto químico e o produto químico é corrosivo e acaba caindo na roupa e corrói e, né, acaba machucando a pele. Então o jaleco ele é ali um objeto de proteção ao cientista. Então por isso que é tão importante o uso dos jalecos, né, nessa parte mais laboratorial. Tá? Gente, é importante dizer que quando a gente fala de ciências, a gente não fala só dessa ciência no laboratório. Você sabia que tem ciência dentro da sala de aula? Exatamente. Né? Os modelos, né, de ensino, eles foram passando por várias equações e tiveram muitas pesquisas, né? Muitos pesquisadores estudando o melhor modelo educacional. Então, a ciência ela não só utiliza esses materiais de laboratório que a gente sempre vê. Tá? Por exemplo, eu posso fazer uma coleta de dados a partir de um questionário. Então, isso eu quero mostrar para vocês que a ciência vai muito além dessa questão de só apenas instrumentos laboratoriais. A ciência ela acontece em outras áreas também. E ciências está envolvendo geografia, história, né? Toda essa área na qual utiliza um método científico para conhecer a natureza, os fenômenos, a gente denomina de ciências, tá bom?
Muito bem. E aí, o que acontece? Todo cientista, ele é um detetive em potencial. Tá vendo que eu coloquei aqui duas imagens para você? Um do detetive e um do bebê. Bom, vou primeiro te explicar o detetive, depois eu passo para o bebê. Por que um detetive? Porque um cientista, ele é um grande observador. E se tem uma coisa que o detetive faz é o quê? Observar. Por quê? É a partir da observação que os cientistas vão tentar compreender os fenômenos da natureza. O cientista, né, se olha, se pergunta, e aí vem a grande questão. O cientista, ele se pergunta. A grande sacada da ciência é fazer grandes perguntas e aí os cientistas, utilizando métodos, vão em busca da resposta. Mas o tchan mesmo é a pergunta. Então, isso que é interessante a gente fazer essa comparação. O cientista seria um grande detetive em potencial, porque ele observa e vai em busca dessas respostas. E por que eu estou mostrando um bebezinho aqui? O que vocês estão começando a observando? Vocês conseguem observar? Que aqui tem um giz, né? E aí o bebezinho está olhando para esse giz. Então, o bebezinho, nessa situação, ele é um cientista utilizando um método científico. Professor, o que é esse método científico? São métodos na qual os pesquisadores eles passam por todos esses métodos para que aconteça ali uma produção científica, um estudo, um conhecimento de determinada área. Como que o bebê é um cientista em potencial? Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que a grande sacada é a observação. Então, o primeiro passo aqui do método científico é a observação. Depois da observação, o bebê ali, vamos imaginar, tá? Ele vai ficar olhando ali o objeto e vai pensar: será que é de comer? Será que é de brincar? Então ele fica ali fazendo hipóteses, né? Essa também é um novo termo que a gente vai utilizar muito aí na ciência, a formulação de hipóteses, né? De coisas que poderiam ser aquele objeto, tá? Isso, gente, eu tô dando um exemplo super simples. É claro que se a gente for ali dentro de um grande grupo, né? Uma grande área de ciências, as hipóteses são diferentes. Isso aqui é realmente só para você entender o passo a passo do método científico, tá bom? Aí o bebezinho olha e fala: será que é de comer? Será que é de brincar? Ele faz algumas hipóteses. E aí, o que vai acontecer? Para ele testar essas hipóteses, ele precisa fazer o quê? A experimentação, certo? O que seria experimentação? No caso aí, o bebê vai colocar na boca, vai colocar no chão, então ele vai testar as hipóteses dele. Depois das hipóteses, ele vai fazer uma análise. Ah, isso aqui não é de comer, é de brincar, né? É de desenhar. Claro que, lembrando, o bebê não vai ter todas essas conexões que a gente está falando aqui, né, em níveis de hipótese e análise, mas só para você entender o contexto, tá bom? E aí o bebê vai lá, né, analisa, aí depois ele vai ter uma conclusão. E o mais importante é que ele vai divulgar esse resultado. Ou seja, o próximo bebezinho ali que ele encontrar vai assim, ó, não é de brincar isso aqui não, ó, não é de comer isso aqui não, é de brincar. Né? Então ele vai acabar divulgando o resultado do método científico que ele fez ali com o giz. Essa aqui é realmente um exemplo muito simples para você entender o quê? Que o método científico, ele é simples. Ah, mas professora, eu já vi tanta coisa diferente, né? Na ciência é sempre complexo as coisas. Não é tão complexo assim não, pessoal. Acontece é que, dependendo do grau, do nível, o método científico ele vai sendo mais elaborado, né? Então, não é que o método científico muda, mas é que a metodologia muda. Então, vamos lá entender o que seria esse método científico? Então, ó, eu trouxe para vocês aqui uma linha ali de raciocínio de o que seria esse método científico. Então, primeiro seria a observação, ou seja, o uso dos sentidos de instrumentos científicos para descrever alguma coisa, um evento. Eu vou observar. E aí, nessa observação, eu vou me questionar. Eu vou criar perguntas, né, para aquilo. E das perguntas, eu vou criar hipóteses. O que seriam hipóteses? Uma previsão ou explicação que pode ser testado, tá? Então, gente, é importante vocês anotarem esses termos aí no seu caderno, porque esses termos têm que ficar ali bem redondinhos para você compreender todo o método científico, tá? Então, hipóteses são previsões ou explicações de determinado fato, e aí, para você saber se isso acontece ou não, você vai precisar fazer o quê? A experimentação. Bora lá testar. É aqui que acontece ali os laboratórios, os experimentos científicos, mas lembra que eu falei para vocês, não necessariamente só no laboratório, fechado, com ar-condicionado, com vidraria, não. Essa experimentação ela pode ser, nossa, de diversas formas. Por exemplo, ir a campo coletar peixe, coletar morcego. Olha, é vasto a área da ciência, então realmente, se eu for ficar aqui falando tudo, vamos ficar perdendo horas, tá? Mas só para vocês entenderem que o experimento é na hora de testar as hipóteses, tá? Então coloca aí. Experimentação, a hora de testar as hipóteses. Beleza. E aí depois nós vamos para análise. Então essa análise, ela pode ser feita a partir de gráficos, diferentes tipos de gráficos,
A gente pode também, por exemplo, se eu fiz uma entrevista, a entrevista também pode ser uma análise, né? Um estudo científico, ele é muito utilizado. Eu vou descrever ali a entrevista. Então, análise na hora que a gente faz gráficos de pizza, de várias formas, tá? Então, tem bastante ali, tem até modelos computacionais que fazem análise, dependendo aí da área, tá bom? Depois que eu faço a análise, eu tenho a conclusão do meu resultado. E depois dessa conclusão, não está aqui, mas é muito importante, eu passo para a divulgação científica. Então, depois que eu faço todo esse passo a passo, eu vou querer divulgar meu resultado, né? Porque a ciência, imagina se eu descubro uma coisa que vai revolucionar a área da ciência e eu guardo isso para mim. E aí? O que vai revolucionar sendo que eu guardo isso para mim? Por isso que a ciência é importante ser divulgada. Os cientistas eles estão aqui para estudar, compreender o mundo, para divulgar isso para a sociedade. Então essa é uma parte muito importante que vale a pena destacar, tá certo? Então, vou divulgar. Divulgo onde? Em revistas científicas. Então, depois de tudo isso, vai lá o cientista, o pesquisador, não um, mas 3, 4, vão lá, escrevem isso no formato de artigo, que vai ser um outro vídeo que eu vou fazer para vocês, de como a gente vai escrever um trabalho científico, tá? Que parecido aí com o que eles fazem, introdução, metodologia, materiais e métodos, e aí vai fazer um artigo e vai submeter uma revista científica. Sabe as revistas que a gente vê na banca? Então, tem essas revistas específicas para ciência, só que elas não estão em banca, elas estão ali acessíveis pela internet. Então tem revista científica de tudo qualquer jeito, gente. Tem revista só do rim, tem revista ali de educação, de matemática, de ciência, tem revista para todas, revistas científicas, tá bom? E a das mais conhecidas é a Science e a Nature. Depois vocês dão um Google aí para vocês olharem aí e aprenderem um pouquinho com essas revistas, tem bastante coisa legal, tá bom? Então, divulga, e aí, ali no meio científico, né, vai divulgar para a sociedade, e essa pesquisa vai ser divulgada para todo mundo. Então, é a partir daí que a ciência começa a ser desenvolvida. É a partir utilizando esse método científico, que a gente vai ter resultados para ser divulgados e pesquisas sendo desenvolvidas, tá? Então, é dessa forma que se faz ciência, através do método científico, ok? Uma vez que eu uso o método científico, eu tenho resultado. Esse resultado é verdadeiramente absoluto? Não muda nunca? Não, 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 tá? Gente, as coisas na ciência, ela nunca acontece assim, do nada. Uma vez fiz isso, nunca mais muda. Ela vai sendo refeita, né? Vai sendo ali modificada a partir do momento em que outras pessoas começam a se questionar e começam a analisar novamente aquele assunto que já é bem discutido, mas acaba, né, vendo de um outro olhar e pode ser modificado. Isso é muito importante. A ciência, ela se modifica, tá? Ela não é inata. Bom, e aí, eu vou dar um teste aqui para vocês, hein? Imagina a seguinte situação. Você chega no seu quarto, né, e vai lá ligar, a lâmpada não acende. Você liga o interruptor, a lâmpada não acende. Como você resolveria esse problema? Você poderia de diversas formas resolver esse problema. Mas aí vem aqui, né, o meu desafio. Eu quero que você resolva esse problema usando um método científico. E aí, como que você faria? Então, eu vou junto com você, vamos lá. Primeira observação. Então, a observação seria: entramos no quarto, né, e a lâmpada não acende. Essa é a nossa observação, tá? Hipóteses. Então, vamos colocar aqui duas hipóteses que pode ter acontecido. Primeiro, a lâmpada pode ter queimado. Segundo, a energia pode ter acabado, né? A energia do bairro. Bom, lembra que eu falei para a gente precisa testar as hipóteses, certo? A gente vai testar essas hipóteses como? Então, primeiro, para testar ali se a lâmpada queimou ou não, a gente troca a lâmpada e tenta ligar novamente. E para testar a segunda hipótese, a gente liga para o vizinho para perguntar se ali também acabou a energia, ou a gente pode ligar também para a empresa que vai aqui coordenar, né, a luz na sua cidade. Aqui no caso do Paraná é a Copel. Muito bem. Aí depois disso, testei essas hipóteses. Uma hipótese deu certo, a gente vem para análise. Então, isso aqui bem simples, né? Então, análise, vamos lá. Vamos supor, troquei a lâmpada, não deu certo. Liguei para o vizinho, também não estava funcionando lá a luz. Logo, né, depois dessa análise, nós concluímos o quê? Que realmente a luz tinha acabado devido a um curto-circuito num poste da rua. Concluí isso e vou divulgar. Para quem eu divulgaria? Vou divulgar para minha mãe, que está lá no serviço e está vindo para casa, e eu vou divulgar isso para ela. Tá vendo? A gente utilizou os métodos científicos, de forma simples, obviamente, mas utilizando esses métodos da hipótese, da teste, da análise e da conclusão. Isso é muito importante. É isso que define o desenvolvimento de uma pesquisa científica.
Perfeito? Muito bem. E aí, nós vamos aqui também, eu trouxe para vocês um outro diagrama para vocês também, né, verem, a gente recapitular aí como funciona essas etapas básicas do método científico. Então, a gente fazer uma observação, depois perguntar, né, se fazer perguntas interessantes, formular hipóteses, elaborar um experimento para isso, para, né, testar essas hipóteses, obter os resultados. Muito bem, professora, e se no caso ali da lâmpada que a gente fez o teste, não desse nenhum certo as hipóteses, o que a gente faria? A gente redefiniria, a gente alteraria, expandiria ou repetiria, produziria outras hipóteses para testar novamente. Então, vocês estão vendo aqui que tem uma outra setinha voltando? Ou seja, quer dizer que isso também pode retornar para a gente fazer novas hipóteses e fazer novos experimentos, perfeito? Isso é muito tranquilo ali na ciência disso acontecer. Testar as hipóteses, nenhuma dá certo e refazer novamente, tá? E a partir disso você elabora uma teoria e assim sucessivamente. A ciência ela vai evoluindo a partir disso, né? A partir dessas divulgações, novamente das observações e assim por diante, tá bom? Bom, e agora eu vou dar um exemplo que aconteceu realmente na ciência utilizando os métodos científicos para ficar aqui, ó, você não esquecer, para ficar certinho, redondinho aí o conteúdo para você, tá bom? Vamos lá então. Primeira questão é a observação. Vamos ver o que tenho aqui que eu trouxe aqui para vocês. Francesco Redi, em 1668, observou, olha lá, observação, hein? Tá vendo ali? Que as moscas são atraídas pelos corpos em decomposição e neles colocavam seus ovos. Desses ovos surgem as larvas que transformam em moscas adultas. Como as larvas são vermiformes, os vermes que ocorrem nos cadáveres em decomposição nada mais seriam que larvas de moscas. Então, o que o Redi observou? Que as moscas elas são atraídas pelos corpos em decomposição. Então, a carninha que está entrando em decomposição, a mosca era atraída por isso, né? Pela questão de decomposição ali do material. Você vai falar assim, professora, mas isso é óbvio. Toda vez que apodrece alguma coisa, vem mosca. Isso é óbvio agora, não há séculos atrás, perfeito? Por quê? Nesse momento estava vigente uma teoria que se chamava-se abiogênese, tá? O que é a biogênese? É uma teoria na qual, né, os pesquisadores, indivíduos ali, acreditavam que a vida originava-se de objetos que não tinham vida. Então, por exemplo, um rato vinha a partir de migalhas de pão, com uma camiseta junto com o suor, e dali varia um rato. É uma receita para fazer rato. Será que é assim? Hoje a gente sabe que não, mas naquela época isso aí era muito normal na época acreditarem, tanto que era tão vigente, né? As pessoas acreditavam nessa teoria. Mas Redi começou a se questionar, tá vendo? Como nada ali é fixo na ciência, as pessoas elas vão se modificando e vão se questionando. Então, aí ele se questionou. E aí ele fez uma hipótese, né? Então ele construiu uma explicação provisória a respeito dessas primeiras observações e propôs então que essas larvas não surgiam espontaneamente da decomposição de cadáveres, tá? Então ele formou a hipótese. Então olha lá, hipótese, ele pode ser uma hipótese feita, duas, três, dependendo ali do que você vai pesquisar, tá? Pode ser várias, 5, 6 hipóteses. Só que quanto mais hipóteses, mais demora ali o desenvolvimento da pesquisa, tá bom? De que a hipótese que as larvas são o resultado da eclosão dos ovos postos por moscas atraídas pelo corpo em decomposição. Perfeito. Então, ele criou essa hipótese. Ele fez um experimento, então. Qual é o experimento? Para testar essa hipótese, ele pegou, então, 4 frascos, na qual 2 ele tampou, 2 ele deixou aberto e colocou as carnes aqui. Então, esse aqui é o grupo controle, tá? Que era tudo fechadinho, que é o grupo experimental. Porque se você pensar que se a teoria passada, né, da biogênese, ela era correta, aqui deveria nascer, mesmo fechado, deveria nascer moscas, né, as larvinhas. Muito bem, vamos ver aqui a análise. Então, após alguns dias de experimento, ele verificou o que, ó, gente, esse aqui era o início, esse aqui foi o depois, que só apareceram ovinhos nos potes que estavam abertos. Nos potes que tinham fechado, não tinha aparecido nada. Então, qual foi a conclusão desse experimento? Então, ó, Redi, nesse experimento, confirmou a hipótese de que as larvas só surgiam quando eram depositados os ovinhos das moscas e elas evoluíram, né? E desenvolviam as larvinhas, tá? Então, comprovando ali que essa abiogênese, que a vida nasce de coisas que não são vidas, está errado, né? E aí, então, afirmou que todos os seres vivos ali, ó, é bom anotar isso no seu caderno, tá? Vem sempre de outros seres vivos, comprovando a teoria da biogênese, perfeito? Tá vendo, então, gente? O Redi ali utilizou todos os métodos científicos que eu mostrei para vocês.
observação, hipótese, formulação de experimentos, né, experimentação, análise, a conclusão, e não está aqui, mas faltou a divulgação. Claro que esse experimento foi divulgado para todos os cientistas, para a sociedade, e aí então foi-se então que conseguiu assim popularizar a biogênese, que a vida vem através de outra vida, tá bom? E para fechar o nosso conteúdo, retoma aqui o que nós tínhamos conversado anteriormente. Na ciência não existe verdade absoluta. Quer ver? Bom, é fácil hoje, né, a gente saber que o Sol ele está no centro do Sistema Solar e que os planetas giram em torno do Sol. Quem propôs isso foi Nicolau Copérnico, que definiu o modelo heliocentrismo. Muito bem, só que esse modelo não era assim, tá? Antigamente, olha isso, Aristóteles que propôs esse primeiro modelo do modelo geocêntrico, que a Terra era o centro do Sistema Solar e o Sol e os outros planetas giravam em torno dele. Então, para vocês verem o quê? Que antigamente era essa a teoria, né, da ciência que era proposta, a do geocentrismo. Mas veio Nicolau Copérnico com seus experimentos e mostrando que na verdade não, que na verdade quem está no centro do Sistema Solar é o Sol e não a Terra. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrando que a ciência ela é feita por mulheres, por homens, e cada vez mais mulheres estão conquistando espaço dentro aí da área acadêmica, da área da ciência. Nós devemos sempre acreditar na ciência, uma vez que ela está aí para nos ajudar, para nos auxiliar, para cada vez mais nós evoluirmos e melhorarmos como sociedade. É importantíssimo a gente entender como que a ciência funciona e estudar e compreender e investigar tudo o que acontece ao nosso redor. A ciência está aqui para nos ajudar e não nos atrapalhar. Bom, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E já sabem, deixem um like, compartilhe e se inscreva. Até a próxima aula!